Olá pessoas, aqui é Júnior Vanzella. Sei que faz dias que eu não venho falar aqui com vocês. Eu tô tentando dar uma mudada na dinâmica do canal, escolher algum nicho para seguir. E eu resolvi então fazer alguns vídeos dando dicas de violino, né? Provavelmente eu vou postar vídeo de coisa tocando. E pelo menos uma vez por semana eu vou tentar vir aqui e falar das séries que eu estou assistindo durante a semana ou no final de semana e tal. Que eu assisto muita coisa assim, principalmente à noite e tal, que eu tento descansar um pouquinho a cabeça. Então, roda a vinheta! Então, hoje especificamente eu quero falar de duas séries, que é O Soldado Invernal e High Último Dragão. Essas duas séries têm uma coisa muito em comum. E eu tenho uma crítica ferronha às duas, ao filme e à série, né? No caso, a High Último Dragão é um filme. E ao contrário do Peter, do Ei Nerd, que, nossa, mãe do céu, cara, passou um pano pro último episódio, como se o episódio fosse uma obra-prima da produção. Não, eu achei o episódio ruim pra caramba, sério. Claro, no caso do Soldado Invernal, que leva, né, a etiquetinha da Marvel, você não vai ter cenas ruins, você não vai ter coisas mal filmadas, sequências mal feitas. Veja bem, os caras já chegaram num nível que eles não erram mais essas coisas. Apesar que algumas coreografias de lutas ali ficam um pouco a desejar. Mas a história em si, assim como o filme O Último Dragão, lá, da Raya, elas eximam as pessoas da responsabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A ausência de arcar com as consequências das atitudes, elas são praticamente inexistentes dentro das duas séries. Então eles colocam aquele vilão meio cinza, né? Aquele vilão que ele não é mau, é bom, não sei o que, mas ele é ruim, mas ele pode dar um jeitinho aqui, sabe? E daí o vilão faz o que bem entende e não precisa arcar com suas responsabilidades, né? Vamos ser francos, Soldado Invernal não existiu dentro da série do Falcão, né? Ele praticamente, o Bucky era um coadjuvante lá, se colocasse um poste, faria mais efeito do que o próprio Bucky, né? Apanhou de todo mundo, um cara que bateu de frente com o Capitão América, né? Então por aí você já pega, já começa a nefar o cara, eu não gosto desse tipo de história. Uma coisa assim que, tipo, uma coisa que me deixou assim puto da vida foi o seguinte: chega lá, a menina lá, vamos salvar ela. Não, mas ela matou 100 pessoas. Não, mas só foram 100 pessoas. Pô, só 100 pessoas que a guria matou, velho. Mas ela não é a vilã. Como não é a vilã? Fala isso para as famílias das 100 pessoas que morreram nas mãos dela. Tipo, entende? É o tipo de história, assim, que não faz sentido. Não faz sentido. E a mesma coisa é a Raya, sabe? Tipo, claro, em questão de animação, quem vai questionar a Disney em questão da animação, da beleza das cenas, das emoções, que são muito bem trabalhadas dentro de cada cena. Mas a vilã da história, que causa praticamente a destruição do mundo todo, não, no final, você tem que confiar nela, você tem que, sabe, Não, gente, pelo amor de Deus, isso faz com que os jovens, né, os mais jovens, as crianças, cresçam com ausência de responsabilidade, de entender que cada atitude gera uma consequência. Não tem, me arrependi depois que, sei lá, destruiu o mundo. Pô, não vai trazer o mundo de volta. Existem consequências. E essa ausência de consequência perturba muito a minha visão, assim. E tipo aquela história. A história fica toda furada, toda vazia. Sinceramente, a Falcão e Soldado Invernal é uma série horrível. Tipo, do ponto de vista, inclusive, da história. Por quê? Não conseguiu, né, fazer a jornada do herói. E isso é uma coisa simples. Não é uma coisa assim que precisa ser um gênio da literatura, um gênio da escrita para construir um herói. Não precisa, sabe? Já existe a forminha aí há 300 mil anos para fazer isso. E você não conseguiu ver isso dentro da série. Você não consegue ver o desenvolvimento do Falcão até chegar no Capitão América. Simplesmente, no final, no último episódio, dá um escudo para ele e fala: agora você é o Capitão América. Pela força, né, da bênção. E, tipo, isso não funciona.
entende? Então, esse que é o ponto pra mim que, putz, falha a história, sabe? Então, por isso que a série, ela, pra mim, não cumpre o objetivo dela, que é lançar o novo Capitão América. Pra mim, esse seria o principal objetivo. Então, ao meu ver, Falcão e Soldado Invernal é muito pior que WandaVision, por exemplo. E no caso da Raya, apesar da animação ser belíssima, de ter uma sonoplastia incrível, umas imagens assim incríveis, ela pega também nesse mesmo problema, né? Essa questão do vilão meio cinza e que, apesar dele ter destruído o mundo, prejudicado a vida de bilhões de pessoas, não, mas ele é só um coitadinho que vamos resolver o problema aqui, ele não precisa arcar com as consequências dos atos. Então, esse tipo de coisa é muito recorrente, eu vejo muito recorrente dentro das séries. Tem uma série que eu gosto muito, que eu tô acompanhando agora, que é Invincible. Essa sim, gente, vale muito a pena acompanhar. É uma espécie de The Boys, só que em animação. É uma série mais interessante, sabe? Que quebra um pouco essas narrativas, essas coisas infantilizadas, que normalmente é feito para as pessoas não precisarem, sabe, ter aquela reflexão, pensar muito, sabe, aquela coisa assim que vem de fácil, sabe, que você não precisa pensar, mas qualquer pessoa que já leu um bom livro, que já leu ali um Conan Doyle, um Sidney Sheldon, uma Agatha Christie, vai ver que tá faltando coisa, sabe? Então, galera, olhe bem com o senso crítico, não se deixe levar pelas cenas emocionantes, que elas são muito bem construídas, né? E observe mais a narrativa da história. Vocês vão ver que se tirar efeitos especiais, tirar essas questões emocionais e observar unicamente para a narrativa, a série cai muito nível, muito nível mesmo. Então é um pouquinho do que eu queria falar sobre essas séries, sobre a minha opinião. Eu sei que muita gente adorou, sabe? Muita gente adorou mesmo. Mas eu tô aqui pra ser talvez o do contra, nesse caso. Então, até por isso eu não fiquei animado em fazer episódio por episódio da série, porque desde o primeiro episódio eu já não curti muita série. Espero que eles em Loki não façam a mesma coisa, que Loki, pô, estou esperando uma série maluca e divertida com o Loki sacaneando todo mundo, né? Espero que eles não façam que nem no Thor 3, né? Que a deusa da morte morre, o deus da mentira é enganado e por aí vai, certo? Então, um abraço. E nos vemos no próximo vídeo.